Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma semana aí, espero que todos estejam bem, se cuidando. Não esqueçam, né, que nós ainda estamos, né, de quarentena. Lógico que tudo aí está melhorando, mas ainda precisamos tomar alguns cuidados. E venho lembrar para vocês também da importância da participação de vocês nas aulas ao vivo, das entregas das atividades, porque tudo isso conta falta, conta nota. Então é muito importante que você esteja aí seguindo, né, o nosso horário de aula, não só na minha matéria, mas nas outras disciplinas também. E lembrando que nós, professores, estamos disponíveis aqui para ajudar vocês. Vamos lá, então. Nós vamos falar um pouquinho aí sobre uma matéria nova, né? Uma matéria, na verdade, muito discutida aí, que é sobre a evolução da espécie humana, né? Tá lá na página 148 aí do livro de vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse estudo aí sobre a evolução humana. Quando se fala sobre evolução humana, vem uma pergunta. Você já ouviu essa pergunta? É uma pergunta assim: qual é a idade da humanidade? Você sabe quantos anos tem a humanidade? Isso é algo que é muito discutido aí pelos cientistas. Assim como uma outra pergunta: o que nos define seres humanos? O que define a gente não ser classificado como uma outra espécie? Será que é porque nós podemos usar ferramentas? Será que é por causa da nossa inteligência, da nossa criatividade? Mas, se fosse por isso, alguns animais também seriam caracterizados, classificados como humanos. Vamos falar aí. Se fala muito do golfinho, né? Que ele tem uma capacidade imensa de aprender e uma memória muito grande. Entre outros animais que com treino, com ensino, conseguem aprender coisas, falam, né, de macaco que fazem pinturas. Então, o que nos define seres humanos não é a nossa criatividade, a nossa inteligência. O que nos define seres humanos são os nossos genes. Isso mesmo. Algo que nós já estudamos aí no segundo bimestre, que é aquilo que nos classifica, né, a nossa genética. É isso que nos classifica, então, seres humanos. E aí, na página 148 do livro de vocês, mostra lá, né, as espécies mais próximas do ser humano atual. Quando se fala em evolução humana, se fala muito sobre o homem é a evolução do macaco. O homem veio do macaco. Aí entra, né, as ciências versus, né, a religião. O homem não foi uma criação. O macaco se evoluiu a chegar, então, a ser um ser humano. É uma questão que é muito estudada, muito estudada. O macaco, ele é o animal mais parecido conosco aí, dentro da sua genética, dentro dos seus genes, né? 98% aí da genética é bem parecida com a nossa. Por isso que se fala muito, né, na história da evolução humana, falando da diferenciação dos chimpanzés há cerca aí de 5 milhões de anos, né? Se fala lá que os chimpanzés de antigamente, os chimpanzés de agora foram evoluídos e tudo mais. Já algumas pesquisas também mostram, né, que os nossos antecessores distantes, bem distantes, formavam um grupo, né, diferente desses grupos que se falam aí dos macacos. E falam aí que esses pesquisadores, então, não falam de árvore genética, mas se falam, né, de arbusto, porque se fala aí de uma diferenciação de características. Os pesquisadores, eles estão sempre buscando por informações. E aí, na página 149 de vocês percebem que o ser humano, ele foi classificado conforme a sua evolução. Então, ele nem sempre chamou aí Homo sapiens, como a gente conhece, que significa homem inteligente.
Aqui na página de vocês, mostra, né, o famoso desenho quando se fala da evolução. Vou colocar aqui também. Deixa eu colocar aqui. Né, quando se fala de evolução, automaticamente vem essa imagem na nossa cabeça, né? Se fala lá então, né, sobre o homem habilis. O que seria esse homem? Um homem habilidoso que conseguia, através de pedras, de carcaça de animal, fazer ferramentas, né, para se sobreviver aí. Se fala que esse homem surgiu possivelmente há cerca aí de 2 bilhões de anos, né, atrás aí. Depois fala que esse homem, ele começou a evoluir e, né, ele andava todo arcado, e esse homem, então, ele ganhou um outro nome. Ele ganhou um nome como Homo erectus. Por quê? Porque ele deixou de andar arcado e começou a ficar ereto, começou a ficar em pé. Então, esse homem começou aí com a sua coluna vertebral, né, ereta, a andar, a ter uma postura diferente. E aí depois também se fala sobre o homem, que é chamado como homem neandertal, que é o homem que se fala que os fósseis dele, né, tinham um corpo aí mais robusto, mais forte. Por que a gente sabe disso? Porque pesquisadores estudaram sobre eles, pesquisadores perceberam, né, essa evolução sobre eles, e fala que esses homens, eles tinham habilidades, eles conseguiam utilizar aí fogueira, fazer fogo, viviam dentro das cavernas, que esses homens, eles tinham um hábito entre eles, quando algum homem falecia, de fazer funerais, e acredita que esses homens, né, Neandertal aí, que esses homens aí, eles tenham um convívio com a nossa espécie. Que o Homo sapiens, né, teve uma interação entre essas duas espécies aí, antes dessa espécie ser extinta. Então, depois se fala aí da próxima evolução humana, que é o Homo sapiens, né, que é o homem aí inteligente, o qual nós fazemos parte. Com frequência, aí, os pesquisadores estão sempre buscando por novas descobertas sobre essa evolução humana, sobre aquilo que, né, aconteceu há anos atrás. E como é que eles sabem dessa história? Não sobrou ninguém para contar, né? Mas essa história ela é descrita através dos fósseis. Eles pegam fósseis, buscam por fósseis aí para poder contar essa história. E todas essas classificações que eu falei, né? O homem habilis, o homem erectus, o homem neandertal, foram achados fósseis deles, foram achados ossos que fizeram essa classificação. E como é que eles sabem aonde foi que esses homens existiram, né? A nova descoberta aí dos pesquisadores é que os homens que viveram antes aí desses Homo sapiens, né, de nós Homo sapiens, eles moravam em diversas partes da Terra, do mundo. Mas eles tinham como principal fonte aí, né, principal habitat, a África do Sul e a China, tá? Mas se fala que principalmente aí na África, né, na Etiópica, seria considerado como o berço da humanidade, porque é onde encontraram muitos ossos, né, muitos fósseis dos nossos antepassados mais distantes, antepassados aí de mais de 8 milhões de anos, e falam-se que o Homo sapiens teve uma interação com essa última classificação desses antepassados. Então, quando se fala de evolução humana, se fala de homens diferentes e não se fala que esses homens eram iguais. Você percebe que eles até foram nomeados, né, diferente, com outros nomes. Eles foram nomeados conforme o seu habitat, conforme a sua classificação, conforme a sua postura física. Se fala, né, muito nos estudos que os homens, né, de antigamente aí, né, eles tinham os dentes afiados porque precisavam para poder aí fazer sua caçada, diferente dos Homo sapiens de hoje. Então se fala muito dessa questão, né, que as espécies foram mudando até chegar ao Homo sapiens de hoje.
Porém, muitos acreditam ainda, né, por mais essas pesquisas, por mais esses fósseis existirem, muitos ainda acreditam que vem do macaco. Eu não acredito, mas é opinião, né? É a opinião que a gente precisa respeitar. Gente, quando se fala em evolução humana, tem uma coisa que me incomoda muito. Se fala muito que o ser humano é um ser evoluído. Mas será que nós somos seres evoluídos? Porque eu fico pensando assim, hoje, com a graça de Deus, nós vivemos num país independente, né? Dom Pedro foi lá, proclamou, né, a independência do país, né? O Brasil deixou de ser território de Portugal. Mas quando se fala em evolução, existe algo muito chato a ser discutido. Se nós evoluímos, isso classifica que nós somos todos iguais, né? Não existe um homem mais evoluído que o outro. Nós fazemos parte da mesma espécie. E por que o homem, então, tem que classificar outro homem, que é o seu semelhante, a sua espécie, como um é melhor que o outro? Vamos falar aí. Porque que lá atrás, né? Lá quando o Brasil era colônia ainda, se falava que o branco era melhor que o negro, que era melhor que o índio. Não tem nexo, né? Esse negócio de raças, que raças são melhores, que o negro não faz, que o branco faz, que o índio também não faz. É uma coisa complicada. Como é que uma espécie tão evoluída tem uma mentalidade tão pequena, né? Mas é algo para a gente estudar, é algo para a gente debater, é algo para a gente pensar. E com isso, nós vamos lá para a página 150 e 151, onde tem um texto que fala assim: raça ou etnia? Existe classificação? Existe diferença? Sim ou não? Raça é uma denominação usada aí para classificar alguns seres, como gatos, cachorros, né, bois, cavalos. Mas e os seres humanos? Também são classificados como raça? Ah, eu sou da raça branca, eu sou da raça amarela. Não, né? Nós temos uma etnia. No caso dos seres humanos, nós não falamos sobre raça. Nós somos parte da mesma espécie, né? A nossa etnia, a nossa pele muda, né, de cor, mas isso não me diferencia do outro. Porque o outro é negro, eu sou uma etnia melhor? Não, né? Pelo contrário, nós somos iguais, né? Nós somos semelhantes aí. Então, eu quero que vocês façam a leitura desse texto, que está lá na página 150 e 151, onde fala: todos contra o preconceito. Para que o homem seja realmente evoluído, para que o homem, né, tenha realmente a evolução, o homem precisa parar com essa bobeira, né, que um é melhor que o outro. Porque, na verdade, ninguém é melhor que ninguém. Então, nós vamos fazer aí a leitura da página 150 e 151 e os exercícios 2 e 3. O exercício 1 é para você fazer a leitura e você entender isso. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Nós somos iguais, né? O que pode nos fazer diferentes é a cor da pele. Mas isso não muda o nosso caráter, isso não muda que eu possa fazer uma coisa melhor que o outro. Pelo contrário. Então, o que vocês vão fazer para entregar, tá bom? Esse trabalho não vai ser corrigido. Esse trabalho vai ser entregue. Entregue quando? Até dia 26/8, que é a nossa próxima aula. Nossa próxima aula não é ao vivo, vai ser gravada também. E vocês vão ter que me enviar por e-mail ou entregar na secretaria da escola até dia 26. O trabalho da exercício número 2, que fala: busque informações sobre políticas afirmativas, tais como o sistema de reserva de vagas por cotas das universidades públicas. E vocês vão reunir essas informações e vão debater sobre elas. Você acha certo ter cota? Você acha que isso é errado? Você vai dar a sua opinião sobre isso. Quando se fala de evolução humana, você acha certo fazer uma diferença sobre isso, sobre o ser humano? O que você acha das cotas? O que elas servem? O que você pensa sobre elas? Essa é a questão 2. E a questão 3, ele fala assim: pesquise sobre iniciativas locais nesse sentido e veja como a escola pode envolver a comunidade,
a se engajar no debate, né, no combate coletivo ao preconceito e discriminação em formas múltiplas, de múltiplas formas. Gente, o que você que está aí do outro lado assistindo a aula, pode fazer para mostrar que realmente nós somos uma espécie evoluída, que realmente nós somos homens inteligentes, acabando então com o preconceito. Então, quero que você crie estratégias aí para mim. Você dê aí pelo menos 3 pontos. O que você pode fazer para mostrar que realmente nós somos uma espécie evoluída, que realmente nós fazemos parte dessa evolução. Então, esse trabalho tem que ser entregue até dia 26, que é a nossa próxima aula. E a próxima aula, então, também é gravada, tá? Gente, 2 questõezinhas aí rápido. Então, é só pegar aí e já fazer já no nosso horário de homework, vocês ficam livres. Lembrar lá que todo o nosso trabalho, vocês já estão no 9º ano, deve ter capa, né? A capa deve ter o nome da escola, o nome da disciplina, o nome da professora e, né, o título do trabalho. Nós estamos falando sobre o quê? Evolução humana. E aí você coloca lá os pontos, então, sobre a evolução humana. Ok? Que pontos? O ponto do exercício 2 e 3 da página 151. Galera, qualquer dúvida, vocês sabem que vocês podem me chamar. Estou disponível aí para ajudar vocês. Espero que vocês tenham entendido aí a aula. Foi bem rapidinho, um assunto bem legal, né? Evolução humana, né? Algo bem legal da gente falar aí, bem legal da gente pensar que antes de nós existiam outras espécies, né? Que essas espécies foram mudando suas características, foram evoluindo até que chegasse então a espécie aí dos Homo sapiens. Ok? Então, um grande beijo para vocês. Quarta-feira que vem tem aula gravada também, tá bom? Beijo, fica com Deus.